TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens da voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili. Por que eu comecei a pensar em não comer mais carne? Para que nós participemos de reuniões de materializações, há a necessidade que nós não ingeramos carne nas 72 horas que antecedem a reunião. Por quê? Porque quando o animal é abatido, o boi, o porco, a ave, a sua carne fica impregnada de fluidos negativos ectoplasmáticos do momento do sofrimento, do momento do abate. Quando você ingere uma carne de ave, de porco, de boi, carneiro, você está ingerindo esses fluidos negativos que impregnam o teu ectoplasma. Aí tu vai para uma reunião de materializações. 70% sai do médio de efeito físico, outro 30% da assistência e da natureza. Então o ectoplasma que está saindo de você está contaminado. Então você pode prejudicar a materialização do espírito e pode prejudicar o médium, caso a entidade consiga se materializar. E na hora que ela se desmaterializa e o ectoplasma retorna para o médium, ele vai voltar contaminado pelas impurezas que você levou. Bom, ali eu comecei a pensar. Hoje eu não como carne de maneira nenhuma. Eu transfiro o amor que eu tenho pelo meu animal de estimação, meu cachorrinho, a todos os animais. Transfiro isso. Então eu não consigo entender. Mas tem uma coisa que intriga. Olha, nenhuma carne é permitida, com exceção da carne de peixe. Bom, aí eu sentei com o Rocha Lima. Doutor Rocha Lima, o peixe não sofre também quando ele é abatido? Sofre. Mas é um sofrimento bem menor. Por quê, doutor Rocha Lima? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. Quando você tira uma unidade daquele conjunto, há sofrimento, mas muito menor do que causado pelo sofrimento do boi, da vaca, do porco, do leitão e por aí fora, da ave. Segunda informação preciosa. Vejam como tudo está na ciência. A carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Quando nós estamos numa reunião de materializações, o primeiro fenômeno que nós vemos são luminescências que partem de dentro da cabine. Essas luminescências se assemelham a relâmpagos poderosos. Sabe o que esses relâmpagos estão fazendo? Esterilização com radiações ultravioletas e outras do ambiente da sala, porque se forem submetidos a cirurgias hiperfísicas, por que nunca tem contaminação? Então há uma esterilização. Esses lampejos, esses relâmpagos, estão também impregnados de compostos fosforados. Então os compostos fosforados que você ingeriu com peixe podem ser utilizados também na formação dessas radiações ionizantes, eletromagnéticas, que funcionam como esterilizantes da atmosfera da sala onde o fenômeno vai acontecer. Amigos imortais, minha família, não estou diante de uma plateia, estou diante da minha família.
Ó, eu cheguei a ver as entidades materializadas com as suas mãos conversas pelos mantos passarem o dedo sobre a superfície do corpo dos pacientes levados a essas reuniões, e à medida que eles passavam o dedo, era como se estivessem passando um bisturi, porque no caminho, no trajeto do dedo, o sangue ia fluindo. Depois, como é que eles fechavam essas incisões após a retirada das peças que eles achavam que podiam ser removidas? Eles iam simplesmente comprimindo o dedo, o polegar e o indicador, como fechando uma fecha, e não ficava cicatriz nenhuma. Agora, como é que eu vou chegar num congresso médico? Os caras vão me prender. Tem um parente da minha esposa, aí o camarada foi, a esposa do primo dela, foi parar no CTI. 40 dias, uma pericardite, quer dizer, estava com a membrana do coração toda inflamada, Aí estava formando o líquido do edema e o líquido comprimiu o coração parava. Foi parar no CTI cardíaco, lá no Rio de Janeiro, um dos melhores que nós temos no Brasil. Já estava 40 dias, 2 ou 3 paradas cardíacas, funcionava a cavidade cardíaca, recolhia o líquido do edema, mandava para a cultura, não crescia germe nenhum, todo mundo desesperado. Aí ele foi lá, olha, cara, eu estou com 2 crianças pequenas, se a minha mulher morrer, eu vou ficar viúvo com 2 crianças. Você pode fazer alguma coisa por mim? Os médicos estão perdidos. Bom, aí conversei com o doutor Rochelino, só lembra, estou com uma pessoa assim, o senhor permite que eu leve o médium Gilberto Arruda lá no CTI? Autorizo. Aí botei uma roupa branca dele e levei lá. Entramos no CTI, aquela parafernália, só tinha doente grave. Aí chegamos na beira da cama da doente, estava... Ô Gilberto, não vamos ter poder fazer nada. Vamos ficar em pressa. Aí o Gilberto, mecânico de automóveis, hein? Mecânico de automóveis. Calma, vamos ficar em oração. Aí ficamos lá uns 3 ou 4 minutos orando, pensando aí, ao Jesus, impondo a mão sobre os doentes. Daqui a pouco ele vira para mim e fala assim, olha, não sei se você vai acreditar, mas é nesse leito aí, ó, tem uma tremenda de uma entidade obsessora amarrada. Está amarrada no leito. E parece que está hipnotizada. Um ser horrendo. E estão partindo os prolongamentos negros desse ser, que estão envolvendo o coração, o rim, o cérebro. Esses medicamentos, todos que eles estão dando, não está chegando, porque está bloqueado por essa substância negra, parece pinche. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui orando. Aí ficamos mais 3 ou 4 minutos, e ele fala para mim, Frederic acaba de chegar com um grupo de médicos e enfermeiros. E aí começou a me relatar tudo o que estava acontecendo, uma quantidade de detalhes assustador, e ele falando no linguajar de mecânico de automóveis. Ó, já tiraram a entidade, já levaram a entidade. E agora estão instalando os tanques com umas borrachas, com umas mangueiras. Eu falei, pô, deve ser frasco, deve ser tubos. E estão canalizando, ó. E nesse tanque aí tem uma substância verde, parece o verde esmeralda, uma substância linda. Agora estão canalizando esse líquido para o corpo da doente. O líquido está percorrendo o corpo dela todo e está sendo recolhido do outro lado negro. Pô, será que estão fazendo algum processo de limpeza, de purificação? Olha, agora está entrando verde e já está começando a clarear. Está sendo recolhido do outro lado mais claro. Ô Paulo, agora está entrando verde, aquele verde esmeralda. O verde está correndo o corpo todo e está saindo verde. Eu acho que já limparam o que tinha que limpar. E agora? Estão retirando o material e já estão levando embora. Agora deixaram 2 enfermeiros aí de plantão. E agora? Chama o marido dela. Aí fui lá fora, Fernando, estão te chamando lá no berço, na beira do leito da tua esposa. Calma. Estão querendo te dar alguma prova de que você foi pedir ajuda, não foi? Então estão querendo te dar uma prova de que a tua esposa foi ajudada. Tá certo. Aí chegamos lá na beira, já era o Frederic que estava incorporado ou encarnado no médium Gilberto. Aí ele falou, César, estende sua mão. Estendi. Aí ele botou a mão sobre a minha, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Ela é o Gilberto, né? O Frederic nela encarnado. Eu sou eu. Aí ela levanta a mão. Quando ela levantou a mão, toda a palma da minha mão estava coberta com um coágulo de sangue ainda quente. Aí, calma, Fernando. Eu falei que você ia receber uma prova da tua esposa foi ajudada. Calma.
Aí fui lá, no banheiro, lavei minha mão, né? Quando eu voltei o Gilberto já estava consciente. Quando eu passo, bom, e agora? Não, agora vamos embora, o que tinha que ser feito, já foi feito, terminou. Tá. Saímos. Quando eu estou saindo do boxe onde estava essa doente, uma senhora em frente, com o olho arregalado desse tamanho. Tá lá, o marido dela estava lá em coma induzido, grave. Ela viu o que aconteceu, até o coágulo. Aí o que eu vou fazer? Quantos pacientes dentro daquele CTI estariam necessitando de um tratamento igual? Aí eu, passei, dei umas palavras lá de consolo, de coragem, fui embora, o que eu ia fazer? Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito, sem resultado, começou a dar resultado. Um dia ou dois saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. Um ou dois saiu da semi-intensiva e foi para o quarto. Um ou dois saiu do quarto e foi para casa. E hoje é avó. Aí eu pensei assim comigo, eu vou lá perguntar aos colegas do que aconteceu. Aí voltei lá no CTI, colega, o que aconteceu? 40 dias nada dando resultado, você recolhia o sangue em volta do coração, botava para cultura, não crescia nada, a principal hipótese era tuberculose. O que aconteceu? Resposta, não sabemos. Nós estamos achando que os micro-organismos que estavam causando a pericardite sofreram alguma mutação e se tornaram sensíveis aos antibióticos que nós estávamos aplicando. Bom, aí eu fiquei olhando, o que eu vou falar? Vamos imaginar agora o seguinte, vem cá, senta, colega, vem cá, senta aqui, senta aqui. Vocês sabem por que os medicamentos todos de vocês não estavam dando resultado? Porque tinha um espírito obsessor amarrado naquele leito, bloqueando todos os canais pelos quais os antibióticos de vocês tinham que chegar. Eu trouxe um médico de efeitos físicos aqui, a entidade foi removida, um grupo de médicos espirituais cuidaram da paciente e agora os medicamentos de vocês estão funcionando. Onde é que eu estaria agora? Preso. O cara é maluco. E caça o diploma dele. Esse camarada não pode atender doente não, esse cara é maluco. Vai ser um serial killer. Quer dizer, então não é chegado o momento. Mais uma vez o que eu estou dizendo, bota meus livros. Lampejos, lá no horizonte, do que vai ser a medicina mediúnica do futuro. Quantos pacientes dentro daquele CTI, dezenas, poderiam ser auxiliados dessa maneira? Agora, quem é que botou aquele espírito amarrado lá, hipnotizado? Ele não podia se hipnotizar e se amarrar sozinho. Então, espíritos acima dele, que evidentemente voltados para o mal, levaram e implantaram ele ali. E eles sabem que no CTI ninguém utiliza a prece como recurso. Amarra ele aí. Esses médicos não acreditam em nada, só na parte material. E vamos deixar que daqui a pouco essa paciente aí vai desencarnar. Então, eu acho que mais uma vez a medicina do futuro vai entrar violentamente dentro da área da mediunidade. Tudo isso é ciência. Não existe milagres. Então, o que fez essa paciente se recuperar de um dia para o outro? Então, desculpem, eu tenho meio alongado. Isso pode se alongar, porque o almoço está um pouquinho atrasado. Então aí, gente da cozinha, pode ficar tranquilo que ele vai... Nós temos a pergunta aqui, enquanto ele estiver respondendo, tá ótimo. Após o desencarne do médium Gilberto, continuam as cirurgias no Hospital Lauro Neiva, lá no Frei Luís? Não, e não estamos nem preocupados com isso. Não estou nem preocupado com isso. Nós estamos comandados por um espírito chamado Frei Luís. A evolução moral e por amor de Frei Luís é tamanha, que ele está em comunhão direta com Jesus. Ele conversa com Jesus. Então é um dos poucos espíritos da Terra, no orbe terrestre, que atingiram tamanho merecimento e evolução pelo amor, que podem conversar com Jesus. Frei Luís é um deles. Frei Luís não vai saber o que fazer? Não. Então, duas hipóteses. Primeiro, ou vai aparecer alguém. Não estamos nem preocupados, nem um pouquinho preocupados.
Segundo, era um ciclo de 60 anos que tinha que se fechar para a recuperação de espíritos altamente endividados. Principalmente com a Inquisição. Olha a primeira imagem que eu mostrei aqui para vocês hoje. Eu mostrei a imagem de quem? Tomé. Tomé, toca. Você está sentindo? Sou eu. Está vendo aqui o buraco da lança? Está vendo aqui o buraco dos cravos que me pregaram na cruz? Sou eu. Está vendo aqui os buracos do... Então, ele precisou ver para crer. Eu também. Eu não estaria aqui hoje. Por que eu estaria aqui hoje se eu não tivesse visto o que eu vi? Que eu vou... Quem é que está com o livro aí, Espírito Decaído Materializado na mão? Alguém está com o Espírito Decaído aí? Presta aqui. Está vendo essa imagem aqui? Dante Alighieri com Virgílio, o guia dele, caminhando pelo purgatório, caminhando pelo purgatório, caminhando pelo inferno. A Divina Comédia descreve o inferno. Eu acho que ele era um tremendo médium e durante esses desdobramentos ele caminhava pelos umbrais. E estão diante de quem? De um espírito em forma de árvore. Só tem a cabeça dele humana ali, ó. Tudo é árvore. Já pensou o sofrimento de um espírito desse? Não poder movimentar. Bom, essa imagem aqui eu vi pela primeira vez quando eu tinha 9 anos de idade. Família muito pobre, minha casa não tinha nem banheiro. Morava quase numa favela. Mas o meu pai comprava toda semana uma revista chamada Trópicos. Hoje custaria R$1, R$2. Nessa revista tinha história, arte e ciência. E veio um artigo sobre a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita no século XIII. No século XIX, um artista francês chamado Gustave Doré fez 120 ou 130 desenhos sobre a Divina Comédia. Nesse artigo, na revista Trópicos, vieram 7 ou 8 desenhos do Gustave Doré. Um dos desenhos era esse aqui. Então, passam-se mais de 50 anos, essa imagem nunca mais saiu da cabeça da criança de 9 anos. Você escreve um livro, a imagem é a capa do livro. Agora é o pior. Eu fui fazer essa apresentação desse livro lá em Teresópolis. Aí acabei de apresentar o livro, né? Como é que conseguiram-se 7 fotografias de espíritos decaídos. Foram materializados contra a vontade dele e fotografados. Eu participei de 2 dessas reuniões, estava chegando lá, final da década de 70 e de 80. 10, 12 pessoas ficávamos em frente à cabine do médium, com um fotógrafo profissional, com o equipamento dele apontando para a cabine. Todo mundo em oração, luzes apagadas. Vinha o sinal da cabine. Quando se escutava o estalido, o fotógrafo disparava a máquina dele. Naquele tempo era um flash, não víamos nada, mas íamos ver no dia seguinte as fotografias. Eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que minha fotografia saísse em livro, jornal, internet, televisão, revista, jornal. Segundo, foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Amanhã serão espíritos de luz. Terceiro, eu não sei o que eu fiz lá atrás. Eu posso ter sido pior do que eles. Por que eu vou humilhá-los? Aí fui fazer a apresentação lá no Teresópolis. Acabei... Veio a presidente do grupo falar comigo. Doutor Paulo César, tem uma médium vidente aqui que teve algumas vidências enquanto o senhor falava e ela queria falar com o senhor. O senhor conversa com ela? Claro. Aí veio ela, reservada, assim, meio cabisbaixa. Doutor Paulo César, sabe por que essa imagem nunca mais saiu da sua cabeça desde que o senhor a viu aos 9 anos de idade? Não, por quê? Porque esse espírito em forma de árvore era o Senhor. Preciso falar mais alguma coisa? Imaginem se eu me lembrasse do que eu fiz. Vejam a nossa dificuldade em fazer a nossa reforma íntima. Ninguém conhece melhor você do que você. Eu, quando volto de dia para você, tenho vontade de sair correndo. Então, quer dizer, vai ter que... Olha a importância do espiritismo kardecista cristão nas nossas vidas, hein? Nas nossas vidas. Os discípulos de Jesus não tinham o espiritismo, não tinham o Consolador prometido.
O Espiritismo é o Consolador prometido, ele está trazendo explicações para tudo que nós estamos passando. Então veja a importância de nós estarmos num domingo de manhã, ensolarado, aqui. Ainda perguntei, vocês têm reunião todo domingo? Temos reunião todo domingo. E tem palestra até de noite. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, e quem não tem o que nós temos? Pode adquirir a reforma íntima. Aliás, em alguns, até mais fácil do que para nós. Para eles é mais fácil. Olha os bem-aventurados, não viram e creram. Eu estou fora dessa, sou mal-aventurado. Precisei ver para crer. Certo? Mais uma pergunta. Doutor Paulo, por que ainda há resistência de algumas casas espíritas em reconhecer as cirurgias espíritas e médiuns de cura? Eu não tenho, assim, me deparado, representante espírita, representante espírita. Eu não tenho me deparado com esses obstáculos. Tenho isto e tenho ido a casa espírita toda semana. E não só aqui no Rio de Janeiro, não só no Brasil, também no exterior. Eu não tenho me deparado com essas. Eles querem conhecer, eles querem ter informações. Agora, nesse livro aí, A Medicina, a Face Oculta na Medicina, tem um capítulo chamado Carta aos Médicos. Carta aos Médicos. Sabe o que eu escrevo nesse capítulo? Olha, Carta aos Médicos, olha o título, hein? Prezados colegas, longe de mim querer que acreditem no que aqui coloco nesse livro despretensioso, estou sendo humilde, cara. Sou humilde, pastor, né? Sou humilde, né? Nesse livro despretensioso, não, longe de mim querer que os colegas acreditem em tudo que é coloco. O que eu quero, humildemente, é que me ajudem a compreender o que eu vi. Agora que eu vi. Agora, uma coisa é certa, está escrito no livro. Não posso estar sofrendo alucinações há 40 anos. Se eu fosse um alucinado, como podia ser um cirurgião? Certo? Então, tudo que eu coloco, tudo que está colocado nesse livro, Espírito Decaído, aconteceu, amigos, 2 reuniões, quando nós chegamos no santuário para participar das reuniões e abrimos a porta para entrar, todo o mobiliário do santuário estava arrebentado e ninguém tinha entrado lá, fechado, agadeado. Então, esses espíritos que não querem que essas informações cheguem à humanidade podem ser taxados de tudo, menos de ignorante. Sabem como utilizar essas energias para o mal. E aí eu vejo a proteção que nós estamos dada por Jesus, comandando as legiões de espíritos elevados que querem a nossa evolução. Eu só vou dar um exemplo. Eles sabem como utilizar essas energias, certo? Quem lê a Medicina Mediúnica do Futuro, acho que também falo nisso, mas a Face Oculta, eu já começo dizendo a desmaterialização de um relógio meu pesado. Eu chegava, botava o relógio numa bancada e participava da reunião pública. Vou pegar o relógio, sumiu o relógio. Tinha sido desmaterializado. E foi rematerializado com a presença do Gilberto Arruda e o Rocha Lima, que chamou o Gilberto, que já estava saindo. Então estava Rocha Lima e Gilberto. Eu e um colega médico em frente aos dois. O Rocha Lima colocou a mão, novamente, amiga, a outra. Colocou a mão em cima da mão do Gilberto. Entra em prece. A sala, uma luminescência fraca. De repente, eu vejo o corpo do Gilberto se estremecer, como se ele tivesse recebido uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica se transmitiu ao corpo do Rocha Lima, que também estremeceu. Quando o Rocha Lima o Gilberto levantou a mão, o Rocha Lima estendeu a mão para mim e falou assim: aqui está o seu relógio, não traga mais para cá. Porque as energias que são manipuladas nessas salas são enormes. E existem espíritos brincalhões e mal intencionados que fizeram o que fizeram com você. Não tragam mais instrumentos metálicos para essa sala. Então eles desmaterializaram. Se eu estiver num avião com 300 pessoas, entre tripulação e passageiros, e se dentro desse grupo de 300 pessoas tiver um médio de efeitos físicos que expele com facilidade o seu ectoplasma, eles não vão saber como desmaterializar a peça do avião, ou uma das peças do avião, como fizeram com o meu relógio?
Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de Jesus e as falanges por ele chefiadas, o planeta Terra seria um inferno pior do que foi pintado por Dante. Então, o que está sendo trazido por nós pelo espiritismo kardecista cristão são luminescências. Eles estão a meio do caminho para que nós possamos compreender tudo o que acontece conosco, com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, com aqueles que se consideram nossos inimigos, que querem o nosso mal. Então eles estão com seus pensamentos envolvidos por esses que não querem que essas verdades surjam. Então, perceberam a importância de grupos iguais a esse? Você sabe quantas pessoas comparecem no grupo lá de Frei Luís por reunião? 4 a 5 mil pessoas. Vocês não começaram desse tamanho. Daqui a pouco você está como? Porque a necessidade de informação, por que eu estou sendo levado toda hora para o exterior? 4 apresentações em Portugal, na Europa, em Paris. Cheguei dos Estados Unidos, fiz 5 apresentações. Volto para a Europa em novembro. Volto para os Estados Unidos em janeiro. A necessidade de informação. Quem somos? De onde viemos? Para onde é que nós estamos indo? Onde é que estão os nossos entes queridos? Então, se você apresenta as informações trazidas pelas religiões com comprovação mais ou menos científica, pelo menos empíricas, você não explica cientificamente, mas você está vendo que é verdade. Você começa a ter credibilidade. Daí a importância de grupos iguais a esse, de reuniões como essa. Porque esses ensinamentos, essa informação não vão ficar aqui. Vocês vão pegar esse livro, cara, eu vou presentear o meu médico com esse livro. Tu vai pegar um livro, vai fazer uma dedicatória, vai dar para o teu médico. Um colega meu, lá de Minas, nunca vi, passou um e-mail para mim, doutor Paulo César, ganhou um livro do doente. Sou seu colega pediatra. Por não concordar com a forma como somos tratados pelos serviços públicos e pelos convênios, abandonei a profissão. Após ler seu livro A Face Oculta na Medicina, reassumi minha condição de pediatra e trabalho numa instituição filantrópica gratuitamente. Quantas crianças estão sendo beneficiadas? Ele abandonou a profissão. Onde é que vai parar? Não tem limite. Nós vamos aumentar cada vez mais a nossa contribuição para o bem da humanidade, para a família da humanidade. São 22 bilhões de espíritos. Nós só estamos encarnados 7 bilhões. Nós somos um total de 22 bilhões. E os outros mundos? E os outros planetas? E os outros universos? Quem criou tudo isso? Deus. Dá para compreender um ser desse? Claro que não. Por enquanto só sei que ele existe. Tem mais. Onde atuam os médiuns de materialização nos dias atuais? Esse tipo de mediunidade está sendo utilizada como? Até onde eu sei, lá no Rio de Janeiro, só um grupo continua tendo reuniões. Aliás, já que nem nesse grupo mais, é o Padre Pio. O último médium que tinha se desenvolvido no Frei Luís estava atuando lá. Nelson Soares. O espírito que, através dele, se materializava, um deles é o principal, é um médico chamado Pierre. O Dr. Pierre é um especialista em problemas da visão. E ele conversava conosco sempre com aquele sotaque arrastado de francês. Algumas vezes materializado até o francês ele falava. Pela xenoglossia de novo. Então, mas ele agora está com distúrbio cardíaco grave, ele não está podendo atuar como médium. Então, até onde eu sei, no Rio de Janeiro, até pouco tempo, o Padre Pio, outro grupo espírita comandado pela entidade católica, hein? Padre Pio, ainda tinha essas reuniões. Através do médium, até Francisco de Assis se materializou. O espírito com maior luminosidade que eu vi materializar-se nas sessões do lado de Frei Luís foi o espírito de Estevão, aquele que foi apedrejado por ordem de Saulo, né? A luminosidade foi tamanha que eu não consegui encarar o espírito, eu tive que fechar o olho e virar. Então, são fenômenos que continuam ainda raros, mas eu acho que dentro de pouco tempo isso aí vai modificar. Porque nós vamos subir de cadeia, vamos subir de degrau e vamos passar a ser um planeta de regeneração. Isso será cada vez mais comum. O espiritismo só tem um ano e meio, um século e meio. O cristianismo tem 2000 anos. O espiritismo, o Consolador Primitivo, só está aqui um século e meio. O que o senhor pode falar sobre a psicologia do futuro, trabalhando junto à medicina?
Minha esposa é psicóloga. Eu só podia, diante de tudo que eu estava vendo, eu só podia casar com 2 mulheres. Ou uma psicóloga ou uma psiquiatra. O que eu coloco no livro A Medicina, a Face Oculta da Medicina, são 2 capítulos que eu coloco. O drama das doenças psíquicas. Se os psicólogos, os psiquiatras acreditarem tão somente que a vida começa quando o espermatozoide se une com o óvulo e termina quando os órgãos, como o rim, como o cérebro e o coração param de funcionar, eles estão no meio do caminho. E eu acredito que a maioria, para não dizer todas as doenças psíquicas, elas têm uma influência extrafísica. Doença extrafísica. E nesses capítulos eu coloco o exemplo de um colega meu de medicina. Era o melhor aluno da turma. E de repente começou a ter comportamentos desleixados, agressivos. 3º ano de medicina. Era o melhor aluno da turma. E acabou perdendo as condições de ser estudante de medicina. Não tem condição, velho. Começou a chegar esfarrapado, de chinelo, de bermuda, de uma calção. E o pai dele era nosso professor. Bom, passaram-se anos, eu me formei, e o hospital onde eu fui trabalhar, o pai dele foi trabalhar como cirurgião, é o urologista, foi para lá trabalhar, assumiu o cargo de urologista. Eu não sabia que era filho dele. De repente, quem que ele leva para o hospital para fazer o tratamento assim, ocupacional? O filho. Doutor, o seu filho foi meu colega de turma. E aí, como é que está? Está dessa maneira. Tudo que a medicina nossa pôde fazer, fez. Choque elétrico, choque insulínico, tratamento disso, daquilo, nada deu resultado. Aí, eu acho que todo mundo faria o mesmo. Professor, eu estou fazendo parte de um grupo assim. Eu não gostaria de levar o seu filho nesse grupo, não? Aí, arregala os olhos, brilha os olhos. Qual o pai que não teria essa esperança? A medicina acabou. Tá bom. Aí conversei com o Rocha Lima, expliquei a situação. O Rocha Lima botou o dedo na minha cara. Nós vamos tentar ajudar. Mas pelo período, aí fez a comparação de uma massa de vidraceiro. Você aperta, fica um buraco. Aí você modela e acaba o buraco. Mas se você ficar com o dedo muito tempo, a massa de vidraceiro vai endurecer e você não vai poder mais recuperar o buraco. E ele botou o dedo na minha cara e falou assim: você vai aprender muito com essa história. Estava recém-formado. Aí, olha, quarta-feira, 6 horas, lá no Lar de Frei Luís. Certo? Certo. O pai aluga um táxi de um amigo dele. O amigo chega, pega o pai e o filho, dá a volta na Lagoa Rodrigues de Freitas, e entra no túnel Rebouças. Quando entra no túnel Rebouças, o motorista perde a memória. O pai perde a memória. O pai salta, pega o volante do táxi, volta para casa. Quando chega em casa, o motorista recupera a memória e não se lembra de nada que tinha acontecido. Então estavam querendo impedir que ele chegasse lá de Frei Luís. Aí eu falei para o Rocha Lima. Ele botou o dedo na minha cara. Eu não falei que você ia aprender muito com essa história? Prepara novamente na semana que vem. Agora você vai ter que buscá-los. Ô, doutor Rocha, eu saio da Penha, tem que ir lá na Lagoa. Mas você não quer ajudar o seu colega e o pai dele? Tá bom. Aí sai falando. Quando eu chego, era uma casa antiga, um portão de madeira, e não tinha campainha. No Leblon, hein? Um prédio enorme aqui, a casa no meio. Aí eu, só tem campainha lá na varanda, eu tenho que entrar. Coloca a mão no portão. O portão se afasta. Opa, tem algum médio de efeito físico por aqui. Aí entro. Quando eu entro, o portão vem com toda a violência na minha direção. Placa. Quem era o médio de efeito físico? O meu colega de turma. Muitos desses indivíduos que estão internados em hospício são médiuns. Não tiveram, não sei bem por quê, a oportunidade de ter a tua mediunidade desenvolvida. Como eu vejo, o Gilberto dizia, a mãe do Gilberto, ele só conseguia dormir deitado entre ela e o marido, segurando a mão dos dois. Tamanha era
as vidências que ele tinha, os horrores que ele via. O Ivan andava com a arma na cintura, sempre preocupado que seria atacado, que seria alvejado, que seria agredido. Então essa é a vida no médio de efeito físico. Tá. Aí levamos. Naquele dia começou. Quando chegamos no centro, o garoto, eu já vim aqui, já me trouxeram aqui. Aí eu olhei para o pai, não, nunca vim aqui não. Não, começou. Aí começamos, foi até um determinado momento. Aí, está tudo no livro, não vou entrar mais em detalhes não, mas isso é importante. O pai me liga, Paulo César, aconteceu uma coisa aqui em casa que eu queria que você soubesse. Nós estávamos na sala vendo um documentário sobre o Holocausto. E passou no documentário um batalhão da polícia SS, que comandava os campos de concentração nazistas. Quando passou aquele batalhão, o meu filho se levantou na sala, passou pela sala em frente à televisão, apontou para a televisão e falou assim, escuta aqui, vê se vocês estão me reconhecendo aqui. Aí eu transmiti para o Rocha Lima. O Rocha Lima marcou uma reunião na casa dele. 7, 8 pessoas, eu estava lá. Um médium de efeito físico dentro da cabine, o Ivan. Aí nos reunimos, apaga-se as luzes, começa a oração, ele cita o nome do rapaz. Na hora que ele cita, começamos a ouvir arranhões e pancadas dentro da cabine, violentíssimas. E tinha uma senhora sentada no meu lado, dona Ruth Arruda, tia do Gilberto. Tranquila, uma entidade assume, se incorpora nela. Nitidamente nós vimos que modificou a personalidade. Ela se levanta, se coloca entre nós e a cabine, bota a mão no nosso mão e fala assim, escuta aqui, vocês estão pensando que ele é algum santinho, né? E nós é que somos os vilões? O que vocês fariam, vocês aí que estão aí sentados, se vocês tivessem a família inteira de vocês passada a lâmina de faca? É ele que é o santinho? Aí, lá de dentro da cabine, sabe o que aconteceu? Começamos a ouvir uma salva de palmas. Só estava o médium lá. Então, como é que vocês escutam uma salva de palmas? E aí, vocês estão ouvindo essas palmas? São dos meus companheiros. Também tiveram a família toda passada a lâmina de faca por ele. Então, se você vai a trabalhar em psiquiatria até um determinado momento, o auxílio vai ser parcial. Você não vai conseguir alcançar a cura completa, até onde eu estou entendendo. Então, muitos desses distúrbios psíquicos estão associados à mediunidade. Se a psiquiatria, se a psicologia não aceita a existência da mediunidade, fica difícil. Mas eu acho que isso é questão de tempo. Mais uma vez vai cair na mão de quem? Da ciência. O que o Kardec fazia? A humanidade inteira, durante todo o tempo que humanidade é humanidade, ela aceita, ela percebe a existência de vida fora do corpo físico. Daí a origem das religiões. Qual foi a diferença do trabalho do Kardec em relação a tudo aquilo que aconteceu na humanidade? O método. Ele implantou um método que levou à absoluta crença, evidentemente, você tem que ter boa vontade, né? Tem que estar com o espírito desarmado, para acreditar que as informações que o espiritismo está trazendo são verídicas. Então, uma vez o Kardec estava sentado e indagou os espíritos. Os espíritos influenciam no nosso pensamento? Está lá na pergunta. Muito mais do que vocês imaginam. Foi a resposta dos espíritos para ele. Muito mais do que vocês imaginam. Então, tem outra vez que ele estava perguntando como influenciam. Aí haviam duas senhoras sentadas, os espíritos responderam através, parece, das duas meninas que funcionavam como médiuns. Está vendo aquelas duas senhoras? Elas vão se levantar e vão sair. Nós vamos induzi-las a isso. E o Kardec ficou prestando atenção. Daqui a pouco uma falou no ouvido da outra, as duas se levantaram e saíram. E ele percebeu, viu como nós podemos influenciar o pensamento das pessoas? Então muitas das coisas que nós fazemos erradas, nós recebemos essa influência. Agora você tem que estar em condições de aceitar a sugestão. Aquela fotografia que eu mostrei daquela imagem da fumaça, deixa eu experimentar um dia desse eu peguei um aluno de medicina fumando uma maconha na porta da sala.
fumando uma maconha na porta da sala. A turma toda tinha entrado, eu ia dar aula. Eu não tive coragem de entrar. Fiquei olhando para ele assim, ele sem graça, né? Eu fiquei olhando, não falava nada, olhando. Vai entrar para assistir a aula? Vou, professor, perfeito. Tá. Aí entrou. Aí acabou a aula, estava com o computador na mão, então tudo que eu tenho está no computador. Não sei como é que eu vivia sem computador, sem telefone celular, meu Deus do céu. Aí acabou a aula, tá a garotada assinando a presença, ele assina e vai saindo. Vem cá, você me dá um minuto? Pois não, professor, vem cá. Aí peguei o computador, abri o computador e mostrei a ele essa imagem que eu mostrei para vocês. Você está notando alguma coisa estranha aqui nessa gravura, nessa fotografia? Aí ele olhou, não percebeu. Isso parece que esse fumante aí está com a... Não sei, parece que o olho dele está com... Você só está vendo o rosto do fumante, né? Tem alguma coisa estranha aí? Aí peguei uma caneta, olha aqui o que você não está vendo. E fui mostrando o desenho daquela cabeçorra, abocanhando a cabeça do... Aí perguntei assim, é isso que você vai querer ter como companhia quando você se formar como médico? Você já pensou na responsabilidade que você está assumindo? Você pode acreditar no que você quiser. Eu acho que esse camarada está muito mal acompanhado, hein? O lado de lá não tem nicotina, o lado de lá não tem maconha, não tem crack. Então eles vão se aproximar de você, fazendo uso dessa droga estupefaciente que eu vi você fazendo, não tem como você negar. E você vai tratar de doente com essa companhia contigo? Eu acho melhor você procurar outra profissão. Médico não está para você, não. Aí, quer dizer, tratamento de choque. Você tem que entrar com você, tem que estar de sola. Tratamento de choque. Vamos ver. A semente foi lançada, né? Vamos ver qual vai ser a repercussão. Mais uma pergunta. Como o senhor vê o autismo? É o aumento do nascimento de autistas no planeta? Até onde eu entendo, eu estou colocando muitas coisas aqui como hipótese, hein? Por favor, hein? Se alguém me acusa, o cara falou isso. Não, calma. Eu estou colocando a hipótese. E essas hipóteses eu adquiri, a maior parte, acompanhando os trabalhos do Latte Frei Luiz há 41 anos. Autismo. Todos eles são altamente inteligentes. Então, por que estão assim? Utilização no sentido errado da inteligência. Quando eu era adolescente, foi noticiado um artefato bélico chamado bomba de prótons. Aliás, bomba de nêutrons. Sabe o que aconteceria no Rio de Janeiro se uma bomba de nêutrons fosse lançada no Rio de Janeiro? Toda a vida seria exterminada. Humana, animal e vegetal. E as propriedades ficariam intactas, não derrubaria nada. Cara, quanto de inteligência, de ciência, de recursos foram gastos, foram usados na elaboração de um artefato desse? Então é assim que você vai utilizar a sua inteligência? Vai dirigir a sua inteligência para o extermínio do semelhante? Aí quando o camarada chega na verdadeira vida e vê o que fez, imagina se um artefato desse fosse liberado, fosse explodido. Então o camarada volta inteligente, mas com esses distúrbios. Ele tem que se corrigir. Alguns deles podem ser até aproveitados em alguma orientação científica para o bem da humanidade. Aí nesse livro aí, que vai chegar agora, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, eu coloco o exemplo de uma dessas crianças. Então o autista tem muita inteligência, mas no passado utilizou para o mal. Agora, ninguém é pai dessa criança, nem é mãe dessa criança por acaso. Então, aos pais, uma grande responsabilidade também está sendo depositada, não é? Tem uma pergunta aqui que tem a ver sobre ela, não sei, eu acho que ele não vê essa série, gente, ele não tem tempo de ver televisão, mas está tendo a pergunta aqui é o seguinte: a mídia, em sua opinião, tem colaborado para esse despertamento? Então, como nós estamos falando de autista, que é uma série de um médico que consegue fazer cirurgias o bom doutor. E é autista. O bom doutor? O bom doutor. O bom doutor. Olha, é um exemplo. Ele vê como se fosse holograma
o que está acontecendo com o corpo do paciente e os exames. Talvez seja um novo lampejo da medicina mediúnica do futuro. Talvez. Então isso está onde? Até onde eu estou entendendo? Em alguma formação genética no ADN dele. Existem vários filmes. Você vê que o espiritismo, ele não é uma propriedade nossa. O espiritismo pode acontecer de qualquer forma. Em Hollywood tem filmes muito importantes. Ghost, por exemplo. Todo mundo viu Ghost. Então aquilo não é um filme espírita? Então na hora que o indivíduo morre, ele se desprende do seu corpo físico, aquilo está citado no espiritismo. Então esse filme, essa sequência, né, ela pode realmente ser algum vislumbre da mediunidade que pode acompanhar a profissão de um médico. Né? Então eu acho que isso aí é outra assim, talvez programação dos nossos amigos do plano espiritual, para que tragam informações sobre o que vai ser a medicina do futuro. Pô, se o médico tivesse os sentidos que aquele rapaz tem, poxa, ele vê o resultado dos exames antes dos exames ficarem prontos. Vamos solicitar uma tomografia. Ele está vendo a tomografia em holograma. Medicina do futuro. Medicina do futuro. Aí essa pessoa que fez a pergunta sobre o autista completou aqui: com o surgimento do mundo digital, como isso pode afetar a neuroplasticidade cerebral e reconfigurações sinápticas? Muito boa pergunta. Há duas formas de nós aguardarmos essa evolução da nossa espécie. Você pode aguardar que ela ocorra naturalmente. Então tem mutação aqui, tem mutação ali, né? Mas há uma forma que nós podemos, se for permitido aí pelo plano espiritual, de nós acelerarmos essa evolução. Já existem tecnologias que, implantando chips de silício em determinadas áreas cerebrais, aumenta a capacidade microscópica da nossa visão, a capacidade da nossa visão por transparência. Então, a ciência está dizendo que isso é possível. Então, se a engenharia genética atingir tamanha evolução dentro da ética, isso pode ser permitido. Qual é o problema de um médico, olha, dá para implantar um chip de titânio no meu cérebro para me ter visão por transparência? Ué, se isso não for antiético, qual é o problema? Nada acontece sem que seja permitido pelo plano espiritual. Se essas evoluções científicas acontecerem, eu não vejo a razão para isso. Por que nesse livro, num dos meus livros, acho que é o primeiro também, eu coloco a utilização de células-tronco, por exemplo, para aumentar a resposta imunológica de determinadas patologias. Agora, existe uma corrente científica que é contra isso, porque acha que isso seria um atentado contra a vida. Poxa, mas se a célula-tronco não for utilizada no implante de uma gravidez programada, se ela ficar 3 anos ali no banco de dados, ela vai ser jogada no lixo. Então, por que eu não posso utilizar essa célula-tronco, trabalhá-la e, por exemplo, ajudá-la para os pacientes que têm diabetes? Essa célula-tronco pode ser trabalhada e formar a utilização de células beta do pâncreas, que produzem insulina. Então, por que isso contra? Por que ser contra isso? Poxa, os diabéticos ficam como? Então, eu acho que isso aí está dentro de uma programação. Agora, a ética também tem que ser respeitada, né? Claro. A glândula pineal, quando tomada de cristais, por não exercer a mediunidade, é a causa, o motivo das doenças, na maioria das vezes? Bom, se eu soubesse todas as respostas, estaria encarnado num planeta muito mais evoluído do que a Terra. Talvez. Mais uma vez nós vemos a necessidade dessas avaliações pelos médicos do futuro. Então, provavelmente haverão sessões clínicas em congressos no futuro que tratarão só da glândula pineal. Olha, esses pacientes apresentam tais doenças. Nós fizemos uma avaliação da glândula pineal dele, ela está com tanta quantidade de apatita na sua glândula. Seria que havia alguma relação entre essas doenças com a glândula pineal?
Talvez. Não sei. Temos que esperar. Como podemos auxiliar os jovens para entenderem que estão sendo induzidos a decair? Pela educação. Pela educação. E essa educação vai começar no lar. Não é? Tem uma frase do... Como é o nome daquele secretário de saúde aqui do tempo do Brizola? Como era o nome dele? Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro tem uma frase que eu escutei um dia desse, fantástica. Foi falado isso 30, 40 anos atrás. Se os nossos governantes não investirem na educação, não haverão presídios para nós abrigarmos tantos criminosos que surgirão no nosso país. Então está tudo na educação, na informação. E vou repetir o que eu falei aqui quando estive aqui um ano atrás. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, milicianos, terroristas, todos vacinam os filhos dele contra tudo. Paralisia infantil, catapora, varíola, sarampo. Por que eles fazem isso? Foi a ciência que provou a existência desses micro-organismos causadores das doenças. Nós estamos vendo? Então, na tua pele, na tua roupa, no ar que você respira, na tua alimentação, quem é que provou a existência disso? A ciência. A nossa ciência está numa evolução vertiginosa. A evolução da ciência e da tecnologia do século 20 e 21 está mais rápida do que todos os 500 anos que existe ciência. Daqui a pouco, por exemplo, na área que eu atuo, a tecnologia médica vai estar tão sensível que vai detectar a existência do ser extrafísico, espiritual, pode chamar de qualquer coisa. Inclusive na hora da separação, da desencarnação entre os dois componentes. Aí tu vai matar quem? Se não existe morte. E se a nossa ciência comprovar as deformações causadas no perispírito, pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você fala e pelo aquilo que você pensa, como está descrito nesse livro, uma dessas figuras, a que mais me impressionou, sabe quem foi? Um carrasco da Idade Média. Nós éramos comandados por um almirante chamado Carlos Melo, de uma disciplina militar assustadora. Ele vistoriava o santuário, vistoriava a cabine, vistoriava o médico, nos vistoriava. Não tinha alçapão, não tinha porta secreta. Por que eu vou subir no meio de uma floresta às 6 horas da tarde, em Jacarepaguá, com mais 12 pessoas que eu conheço, a não ser que algo de grande importância exista? Aí aparece na fotografia um carrasco da Idade Média, com aquela roupa pesada, um tecido quadriculado parecendo escocês, com várias cordas brancas amarradas na cintura, um capucho que ia até o teto e 2 rombos à altura dos olhos, e nitidamente você percebe o terror dele em estar sendo fotografado, materializado. Parece que as mãos estão atadas. De onde veio aquele vestuário tão pesado? Se tudo foi vistoriado. Não se está tendo nenhum interesse comercial, ninguém quer ganhar dinheiro. O padre Isabel, assistente do Frei Luís, falou o seguinte para o Rocha Lima: olha, desde que esse irmão desencarnou, ele não consegue tirar a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito. Então, se ela está soldada no perispírito dele, ele não pode reencarnar, para aliviar um pouco o sofrimento que ele está. Se ele foi um carrasco na Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? E se eu assumir um cargo de secretário de saúde, como aconteceu no Rio de Janeiro, e desviar 300 milhões da saúde, quantas cabeças eu estou decepando? Então eu sou obrigado a acreditar que está na mão da ciência, aproximando-se das religiões e comprovando o que as religiões estão dizendo de forma científica. Olha, o que a religião está dizendo é verdade. Ó. O cara botou a mão no cego e curou, mas não com cuspe, foi com ectoplasma. Hoje nós sabemos que para cada célula do corpo físico tem uma célula num envoltório energético, a ciência está chamando de campo morfogenético. É a mesma coisa que perispírito. Então tudo, não existe sobrenatural, tudo é natural. É que nós estamos vendo o elemento material, nós não estamos vendo o elemento espiritual que foi descrito e entregue a Kardec há 1 ano e meio. Então, vou fugir como dessa conclusão?
As minhas crenças inabaláveis, não me considere perfeito. Eu tenho defeito pra caraca. Mas as minhas convicções inabaláveis foram adquiridas através de quê? Das comprovações que eu vi. E foram descritas por inúmeros cientistas na história da humanidade, inclusive prêmio Nobel. Então como é que eu vou negar? Me perdoe se eu estou exagerando aqui nas minhas colocações. Agora, tem uma pergunta. Alguém que fez isso, eu não estou entendendo muito bem. Então eu quero que venha aqui para. Não, meu filho, eu não estou conseguindo, porque está longa. Você pode falar? Então, pode vir aqui. Ah, então tá bom, pode vir. Tá ótimo. Dentro da ciência, a minha pergunta foi relativa a isso. Dentro da ciência, que respalda o espaço linear como algo ilusório, colocando o passado, presente e futuro como alguma coisa que acontece simultaneamente, a proposta da palavra reencarnação não perde sentido, já que tudo é sincronizado, simultâneo, e o passado, presente e futuro nada mais é que uma grande discussão. Essa é a minha pergunta. O que nós temos que levar em consideração é que a nossa ciência só detectou até agora 4 dimensões: altura, largura, profundidade e espaço-tempo. Mas as informações trazidas pelos nossos físicos que estudam dia e noite estão dizendo que no nosso plano, até agora já estão sendo comprovadas matematicamente 11 dimensões. Quando você passa para os universos paralelos ao nosso, essas dimensões atingem tamanho número que os nossos físicos começam a desacreditar até na matemática, caminhando na direção da física quântica. O que a física quântica diz? Que as probabilidades, tudo é probabilidade. O que você está colocando são as possibilidades probabilísticas de ter acontecido passado, presente e futuro. Agora, existe a probabilidade de não existir nada disso? Sim. Existe a probabilidade de existir muito mais do que isso? Também sim. Então, há um limite para você ficar no estudo teórico. O estudo teórico pode te levar a alguma confusão. Então você vai precisar de uma confirmação prática, empírica ou científica para comprovação daquilo, por exemplo, que as religiões estão pregando. Eu confesso tranquilamente que não tenho como voltar depois de tudo que vi. Peço ao colega, ao amigo, que faça 4 reflexões agora aqui comigo. De tudo que eu falei, reunião de materializações, de espíritos materializados, conversando, xenografia. Se um médico estivesse presente numa reunião dessa. Segundo, se um médico se materializasse e quisesse conversar com esse outro médico. Então um está encarnado, outro está materializado. Segundo. Terceiro seriam os diálogos. Quarto, se tais diálogos se prolongassem por 40 anos, como é que eu vou deixar de acreditar? Então, a ciência tem a humildade de aceitar, confessar, que só sabe o que acontece em 4% do universo. Em 96% do universo, a ciência humildemente diz, não sabemos. Então, daqui a pouco, a ciência vai começar a ingressar não somente no nosso universo e nos universos paralelos ao nosso. Então, essa pergunta, ela tem a resposta no futuro, não no presente. Agora, eu, pessoalmente, confesso que eu não tenho como voltar. Estou usando um casulo. A vida não está no casulo, está na borboleta. Sabe o que vai acontecer comigo, com você, com todos que estão aqui, no momento da nossa desencarnação? Isso está descrito por um médium vidente, está descrito no livro História História do Espiritismo, escrito por Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle foi o criador do Sherlock Holmes, era médico, né?
e trabalhou também, pesquisou também fenômenos de materializações e ectoplasmia. Eu não estou chamando mais de materialização, estou chamando de teletransporte e materialização. Ele se teletransporta do universo para cá e se materializa. Ele investigou, ele entrevistou um médium vidente que estava presente no momento da desencarnação de uma senhora. Sabe o que ele viu? O espírito se elevou do corpo em forma horizontal e depois começou a se verticalizar. Quando ele se verticalizou, os pés do espírito ficaram próximos à cabeça do corpo. E o espírito começou a se afastar do corpo, mas permanecia interligado por um cordão fluídico. Num determinado momento, o espírito se afastando em forma inclinada no espaço, em pé, mas de forma inclinada. O cordão fluídico se rompeu nos pés do espírito e a energia daquele cordão voltou para o corpo, impedindo a decomposição instantânea. Então dá tempo para a família fazer um velório e fazer um enterro, sem precisar botar o corpo na geladeira. À medida que o espírito da senhora foi se elevando, ela encontrou com entes queridos. E provavelmente acontecerá conosco médicos e enfermeiros que nos auxiliarão nessa elevação. Num determinado momento, ele vê os seres espirituais simplesmente desaparecerem de uma forma súbita. Forma súbita. Quando você cai no estudo dos fenômenos dos experiências quase-morte, um dos relatos que esses indivíduos que passam por essas experiências quase-morte, né, estado de coma, processos anestésicos, eles veem um túnel luminoso, como os convidando para atrair. Dizem eles que sentem um bem-estar enorme, ficam até com pena de retornar para o corpo físico. Tamanha alegria, o bem-estar, a paz. Aí eu fico estudando, caramba. Quando você cai no estudo da física, a física diz que existem universos paralelos e que existem comunicações entre os universos. E chamam essas comunicações de buracos de minhoca. Pô, será que o que está descrito nesses fenômenos de afastamento temporário do espírito do corpo e esses túneis brilhantes que se veem, cai no Stephen Hawking. Stephen Hawking não acreditava em nada. Ele coloca Deus com D minúsculo, Criador com C minúsculo. Então ele coloca num dos seus livros de que se nós tivéssemos a capacidade de nos aproximarmos de um buraco negro, buraco de minhoca é a comunicação entre dois buracos. Se está do lado de lá é buraco branco, se está do lado de cá é buraco negro. A comunicação, buraco de minhoca, é o termo que os físicos utilizam. Você entra numa espécie de holograma. Veja a profundidade da ciência, hein? Você levantou uma vírgula de um dicionário. E ali fica como se fosse um holograma e de repente você penetra nesse túnel e desaparece. Vai ver o que aconteceu com Jesus perante os 500 da Galileia. Eles o viram se elevar, ficar como um holograma no espaço e de repente desaparecer. Daí a minha crença absoluta e tranquila de que ele não ressuscitou, se materializou. Agora, Paulo César, você diz para mim que a quantidade de energia envolvida nesses fenômenos é assustadora. De onde veio a energia que Jesus utilizou para se materializar perante os seus discípulos? Bom, primeira hipótese, algum médio de efeitos físicos na proximidade. Nenhuma citação evangélica fala nisso. Segunda hipótese, estou sendo bem claro, hipótese. Energia da natureza, todo ser vivo tem ectoplasma, inseto tem, vegetal tem. Se você tem inteligências que sabem como manipular essas energias, pode ser que eles sejam usados. Terceira, essa terceira explodiu na minha cabeça, sem saber até o como, num determinado momento. Eu estava escrevendo esse 6º livro. Paulo César, dá uma recordada no teu livro que você tem na tua estante. Minha mulher montou uma biblioteca para mim lá em casa. Eu tenho uma biblioteca, fico trancado ali, chamada Física do Cristianismo. Dá uma olhada lá no teu. Aí eu fui lá e fui rever como que aquela imagem ficou gravada no sangue sudário. Se fosse sangue decomposto, ficava negro, está amarelado e algumas partes vermelha. Físicos se reúnem, estudam daqui, estudam dali, estudam daqui, estudam de lá. Sabe qual é a conclusão que eles chegaram?
que ocorreu uma decomposição, uma desintegração atômica do corpo que estava envolvido no sudário. Então essa desintegração atômica é que manteve a imagem que está no sudário até hoje. Estou eu lendo, estou eu pesquisando. E chegam à conclusão absurda de que essa desintegração atômica corresponderia em energia à explosão de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Estou eu lendo. Essa bomba de 1000 megatons corresponderia a 60.666 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu falei, meu Deus do céu, quem é que está escrevendo isso? Algum maluco? Não, são livros de física, de ciência. Então, a desintegração daquele corpo correspondeu a mais de 60 mil bombas atômicas iguais às que foram lançadas em Hiroshima? Sim. E aí vem o pior. Essa desintegração atômica daquele corpo teria que ter ocorrido em 1/1000º de segundo. 1 segundo dividido em 1 milhão de partes. Se tivesse ocorrido em 2 milionésimos de segundo, sabe o que teria acontecido? A Judéia inteira teria desaparecido numa explosão atômica. Quem é que está comandando tamanha quantidade de energia? Que inteligências são essas? Há condições de nós imaginarmos como isso é controlado? É isso que está acontecendo nas reuniões de materializações? Foi isso que aconteceu com Jesus? Era assim que ele acalmava o mar? Então, mais uma vez, eu vou repetir o que eu já falei hoje aqui várias vezes. Está se desenhando na minha frente uma ciência assustadoramente complexa, que eu não tenho como imaginar como que esses cálculos serão administrados. Não tem condições de você imaginar isso. Então essa pergunta está vindo de encontro àquilo que hoje nós ainda, estou falando bem claro, ainda não temos resposta, mas teremos, porque nós estamos em evolução. Não existe o misterioso, não existe o que não é comum. Não é comum. Aí, então, eu acho que nós vamos ter que falar por aqui agora e aguardar que evoluamos na inteligência e que a nossa ciência também evolua. Olha só, gente, nós temos ainda algumas perguntas, mas não vai dar tempo porque também, né, nós temos que ir para o almoço, fazer o encerramento. E tem uma última pergunta que eu vou fazer aqui, porque o senhor já respondeu bastante coisa em relação às outras que estão. Sobre o passe. O passe magnético aplicado pelos médiuns com presença dos espíritos será a medicina mediúnica do futuro? Com o desenvolvimento tecnológico e científico, serão aplicados pela medicina do futuro? Sim, tenho certeza disso. Agora só quero lembrar, eu falei aqui nas civilizações do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se pensamento é energia, essas civilizações avançadas sabem como utilizar o pensamento em benefício de doente. Sem tocar. Passe magnético não precisa tocar no corpo do doente. Você vai próximo à aura, a um acoplamento de aura com aura. Aura com aura. Agora, é tanta coisa que eu até me embaraço na cabeça. Imaginem que eu vá habitar uma civilização, vou ficar no tipo 1 mesmo, que sabe como utilizar de forma inteligente todas as energias do seu planeta. Vou ficar por aqui, não vou nem por 2. Eles não saberão da existência da força do pensamento? Eles não saberão da existência do espírito? Eles não saberão da existência das energias mediúnicas? Eles não saberão da existência das chamadas formas de pensamento em torno de cada um de nós? Sabe o que é forma de pensamento? Tudo aquilo que eu penso forma figuras em volta de mim. Se eu estiver pensando em encher minha roupa de bombas e explodir um avião, quais serão as formas de pensamento que estarão em volta de mim? Então eu não terei condições de pertencer a uma civilização desse tipo. Tem que parar por aqui. Imagina 2, 3, 4, 5, 6. Tem como? Então, se tudo é energia, passe magnético é energia. Se além a energia que está se desprendendo de mim, olha o que eu falei quando Jesus curou
a hemorroísa. Eu estou achando que não foi ele diretamente que curou. Ele simplesmente doou energia. Médicos espirituais que o acompanhavam que atuaram na hemorroísa. Então, na hora que você está fazendo um passe mediúnico, você está doando energia. Ali, naquela sala de passe mediúnico, haverão quem? Médicos espirituais, que estarão utilizando a constituição mental e energética do paciente, acoplada à constituição mental e energética do médium que está fazendo passe. E podem se aproveitar naquele momento em que nós estamos assim, imaginando que estejamos num lugar sagrado, então a elevação psíquica do ambiente pode facilitar tudo isso. Lugar sagrado, quando eu vou numa igreja, eu fico lá na igreja de olho rezando. Eu penso em alguma coisa má? Eu vou entrar numa igreja, ficar rezando e vou pensar em assassinar alguém? Em jogar uma bomba, jogar um avião contra um prédio? Não. Então por que quando eu saio desse ambiente sagrado, eu posso pensar nessas coisas? Então, enquanto nós não estivermos vendo o lar como ambiente sagrado, como é o templo, o meu ambiente de trabalho como ambiente sagrado, como é o templo e o meu lar, o planeta inteiro como um ambiente sagrado, como é o meu lar, como é o meu ambiente de trabalho e como é também um templo, essas coisas vão continuar acontecendo. Então, continua na evolução do conhecimento. Conhecimento, tudo é energia. Não é? Eu tenho, se eu eliminar todos os espaços vazios que estão nos 7 octilhões de átomos que compõem meu corpo, eu vou caber na palma da minha mão. E esse resíduo vai ser provavelmente só energia também. Se eu sou espaço vazio, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está a saudade, o amor, a ternura, a consciência, o pensamento? Em espaços vazios não pode estar. Nos neurônios não pode estar, porque também são espaços vazios. Eu estou chamando de espaço vazio a distância entre os elétrons e o núcleo dos átomos que compõem meu corpo. Se eu eliminar todos os espaços vazios, eu vou virar um resíduo. Então você está sendo obrigado, empurrado, mesmo que você não queira, na crença de algo além da matéria. E todos nós sabemos que existe algo além da matéria, por isso estamos aqui. E isso, algo além da matéria, é energia ainda mais potencial do que aquela do corpo físico. Então, mais uma vez, as nossas energias no passe mediúnico estão sendo utilizadas em benefício do doente. Agora, qual é a bagagem kármica do doente? Então, também tem que ser levado em consideração. Por que ele está tendo aquela doença? Essa doença está funcionando como remédio? O remédio está atuando no espírito, que é o imortal. Então, existe uma série de detalhes que tem que ser avaliados e analisados no conjunto. Senão, a gente vai ficar perdido. Olha só. Veio um avisozinho aqui agora para a gente ficar despreocupado, mas houve um atrasozinho no almoço, então por isso. Aí, como está aqui na frente mais uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta. O que o senhor pode orientar a um médium sobre a autocura, ele não sendo médico? O que eu posso orientar a um médico sobre a autocura, ele não sendo médium? Não, o que o senhor pode orientar a um médium... Médium? Sobre a autocura, ele não sendo médico. Tá certo. Ele se educa, ele lê, ele estuda, ele já pegou o livro dos médiuns em sua mão? O livro dos médiuns é um roteiro educacional. Então, com o livro dos médiuns na mão, você vai saber como se comportar diante de alguém que se aproxima de você para receber um passe mediúnico. A potência, as diversidades das mediunidades é enorme. Então, tudo deve começar pela educação e pelo conhecimento. Agora, eu acho que o fato do indivíduo não ser médium, aliás, ser médium, não o livra de alguma bagagem kármica. Um dos presidentes do Frei Luís, o cara é presidente do Frei Luís, hein? O maior centro espírita do Rio de Janeiro, contraiu um tumor maligno na próstata, do tipo neuroendócrino, como presidente do Frei Luís. Esse tumor deu uma metástase do fígado que ocupou o fígado inteiro. Em pouco tempo depois ele estava morto. Por que esse indivíduo, sendo médico, presidente do Frei Luís, uma elevação tão grande, contrai uma doença tão grave e tão fatal? Então, se ele adquiriu essa doença e
desencarnou por essa doença, por que um médium que tenha desenvolvido em si um potencial de autocura não vai desenvolver uma doença? O que nós temos que parar de raciocinar é que nós somos do corpo físico. Até espírita nós não conseguimos nos desvencilhar desse pensamento. Nós só pensamos no corpo físico, não pensamos no corpo espiritual. É o corpo espiritual que está eterno. Ele está ocupando esse veículo para poder interagir com esse universo, mas a vida não está nesse veículo. Onde é que estão os nossos entes queridos que desencarnaram? São ossos, estão decompostos, o corpo deles já foram decompostos e os átomos foram utilizados em outros corpos orgânicos e inorgânicos. A vida está no espírito. Então, não adianta você querer ficar se colocando como imune às doenças. E caso eu adquira uma doença, pelo meu pensamento voltado para a autocura, eu fique completamente são. O que eu acho que nós temos que nos lembrar foi o exemplo que eu dei daquela senhora com câncer de mama com metástase nos ossos. Então, qual foi a atitude dela? Tranquilidade. Claro que eu vou procurar o médico. O médico, não é por ser médico não, mas eu acho que a medicina é uma das profissões mais importantes que existem no mundo. Ninguém pode ser nada sem saúde. Você pode ser papa sem saúde, presidente da ONU sem saúde, pode fazer alguma coisa sem saúde. Tu pega um resfriado, tu já tem que procurar um médico. Então, vamos ouvir o médico. Bom, o médico está me dizendo que eu tenho. Por que eu não posso ouvir os médicos espirituais num grupo respeitável, confiável? Tá? Olha, os próprios médicos estão cuidando de mim, mas eu não estou percebendo que eu estou caminhando na direção de alguma cura. Qual é o problema de eu tentar desenvolver o meu pensamento direcionando-o para uma autocura? Nem isso está dando resultado. Mas então, eu estou achando que tudo que está sendo feito no meu benefício não está no meu corpo físico, está sendo direcionado para o meu corpo espiritual, que é o imortal, que é o eterno, que é o transmissor da vida aos outros corpos que eu já tive e que terei. Então, está me parecendo que o direcionamento do nosso raciocínio é que tem que ser mudado. A autocura, ela não se restringe só ao corpo físico. Muito pelo contrário, ela deve ser adicionada para o componente imortal, que é o nosso espírito, que ele esteja em condições de, quando eu voltar em próxima encarnação, possa realizar missões mais importantes, mais prolongadas e num corpo mais sadio do que o que eu tenho hoje. Eu acho que esse é o caminho. Estou com um colega anestesista, um dos meus anestesistas, contraiu um câncer de pâncreas. O que eu vou dizer para ele? Acabou, não tem resultado não. Se prepara porque você vai morrer. Claro que eu não vou falar isso para ele. Calma, filho, eu já vi, a cada dia surge uma coisa nova, de repente vai surgir algum medicamento, nós vamos vencer essa tua doença. Tranquilamente ele para mim, já cansei de ver casos iguais. Você sabe que eu vou morrer. Mas ele tem consciência de que a morte não existe. Simplesmente ele vai passar de um plano de existência para outro. Então temos que botar isso na nossa consciência. Eu sou imortal. Aliás, quanto me custa essa espera? Então, a última pergunta é qual o acesso para o tratamento na casa de Frei Luiz? Então, eu pode dizer... As reuniões públicas são às quartas-feiras e domingo de 15 em 15 dias. No domingo de manhã, às 10 horas da manhã, vai ser lançado no Lar de Frei Luiz o nosso 6º livro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Então, às 10 horas eu vou estar no auditório fazendo a apresentação do livro. Mas existem salas de tratamento. Os casos mais graves são atendidos na sala 1. Na sala 1. Existem outras salas com casos menos graves. Certo? Reuniões de materializações não estão ocorrendo, mas nós estamos chamando de reunião de cura. Nós subimos para o Santuário de Materializações uma vez por mês, no sábado de manhã. A próxima vai ser no dia 14. E estamos levando uma média de 30 pacientes por reunião. Todo o ambiente fica como era no dia das materializações e são atendidos por médicos com entidades nele incorporadas. Mas não estamos tendo, desde da desencarnação do médium Gilberto Arruda, efeitos físicos. Materializações não estão ocorrendo. E como eu fui bem claro, não temos nenhuma preocupação com isso. Os pacientes que ali são levados nessas reuniões receberão praticamente o mesmo tratamento que receberiam se tivesse médios de efeitos físicos
na sessão. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lô. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier.